Abra comigo na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 3. Primeira carta de João, capítulo de número 3. Começaremos a nossa leitura no versículo 18 até o versículo de número 24. João escreveu 3 cartas. Primeira, segunda e terceira carta, né? A primeira ele escreve para defender um princípio doutrinário que erroneamente estava sendo ensinado pelos gnósticos ou agnósticos, que Jesus não havia vindo em corpo. E ele escreve essa carta para demonstrar e revelar que Jesus realmente veio em corpo. Diz-nos a palavra, versículo 18, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto sabemos que somos da verdade, e asseguremos os nossos corações diante dele. Porque se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos então confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas que são agradáveis à sua vista. Este é o seu mandamento, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos deu. E aquele que guarda os seus mandamentos, habita nele e ele nele. E nisto sabemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos deu. Podem sentar, meus irmãos. Graças a Deus. Como vinha dizendo, irmãos, esta primeira carta de João fora escrita para a defesa de uma doutrina bastante, mas bastante necessária para os cristãos, que é: Cristo veio em carne ou não veio em carne? Se Cristo não veio em carne, a sua morte é uma fraude. Se Cristo veio em carne, a doutrina gnóstica, que é esta afirmação de que a carne para nada presta. Então, para eles é impossível que Deus, sendo bom, justo, santo, habitasse em um corpo carnal, sendo que a carne para nada presta. E eles defendiam que, devido à carne ser um estado corrompido, então todos poderiam fazer utilização de todos os desejos que a carne assim o quisesse, que você não estaria incorrendo em nenhum pecado ou erro se desse vazão para todos os seus sentimentos carnais. Então eles negavam a encarnação de Cristo e, de outro lado, incentivava as pessoas a fazerem uso da carne para o pecado. Uma confusão doutrinária. A pessoa de Jesus, ela sempre foi motivo de conflito. Uns afirmando que ele não veio em carne e só o Espírito, e outro afirmando que ele não veio em Espírito e só em carne.
Uns diziam que ele era puramente homem, outros afirmavam que ele era puramente Deus. Outros mais afirmavam que ele não nasceu de obra de graça do Espírito Santo através de um nascimento virginal, mas foi uma ação realizada entre José e Maria que trouxe o infante Jesus à existência. Outros dizem que ele não nasceu da Virgem, que ele simplesmente apareceu. Então é uma confusão total. E aonde é que eu e você vamos encontrar fundamentação para a nossa crença? Na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, ela precisa ser lida, estudada, memorizada, aprendida, e com o passar do tempo, a questão herética, ela só tende a expandir-se, ainda mais agora com o advento de uma proporção gigantesca da internet. Todos estão encontrando um espaço para propagarem as suas ideologias, muitas vezes ideologias que não têm fundamentação bíblica nenhuma, ou então um código de credo e de entendimento que eles assim o fazem e assim o praticam. João então se tornou um apologista em defesa da encarnação de Cristo. Ele disse: o verbo que nós vimos, tocamos, ele fala desse verbo. E aqui, precisamente nessa leitura que fizemos, ele está falando diretamente com os cristãos. E ele apresenta um fato de suma importância para nós cristãos, que é a recompensa que temos em obedecer a Deus e a sua palavra. Claro que eu e você não vivemos por recompensas. Maior do que a recompensa que você possa receber é o teu amor devotado ao teu Salvador Jesus Cristo. Se fôssemos viver o cristianismo simplesmente pelo fator recompensa, então não seríamos cristãos de verdade. Receberíamos um pagamento pela nossa fé, ou então seríamos comprados por um presente. Esta tem sido hoje uma pregação largamente exposta em todas as partes, que você vai crer em Deus para ser presenteado, e não importa se você o ama ou se o deixe de amá-lo, você será presenteado. E não é esta a perspectiva bíblica, não é este o perfil de Deus para você e para mim. O que Deus anela, que a nossa crença em Cristo Jesus seja motivada única e puramente pelo amor, que amamos a Deus, e que a recompensa não seja a nossa perseguição diária, não, mas que possamos amar a Deus, e se Ele, na sua graça, recompensar por amá-los, então assim receberemos. Mas não seja a prioridade do nosso coração. A prioridade sempre é o amor. O que é obedecer? Obedecer nada mais é do que praticar algo requerido. Praticar algo que fora requerido. Então, alguma coisa que eu leio na Bíblia e requer de mim que eu comece a praticar, eu devo imediatamente me arrepender por não ter praticado e começar a partir daquele momento a prática daquilo que é requerido. Então isto é obedecer. E obedecer sempre, o beneficiado é quem obedece. A gente muitas vezes pensa que vamos obedecer a Deus
para que Deus esteja bem. Bom, eu vou obedecer a Deus para que Deus esteja bem. Não. O pedido que Deus faz para que você obedeça a Ele e aos seus mandamentos, não é para que Ele esteja bem. Se você obedecer a Deus, Deus continua sendo Deus. Se você não obedecer a Deus, não vai mudar uma vírgula. Deus continua sendo Deus. Independente de você obedecer ou desobedecer, Deus não deixa de ser ou não ser Deus. Ele continua sendo. Então os mandamentos, os princípios, as ordenanças, decretos que a Bíblia nos apresenta para que venhamos obedecer, o beneficiado sempre somos nós. Não vai mudar, Deus não vai aumentar em santidade, Deus não vai aumentar em capacidade, Deus não vai aumentar em poder pelo fato de você obedecer ou desobedecer. Agora você sim, você será o beneficiado. E Deus, sabendo que se você obedece, você será beneficiado, Ele então nos exorta, nos orienta para que venhamos obedecê-lo, e de uma forma amorosa, e não de uma forma de coação, de ser coagido para que assim o faça. Deus deseja que essa obediência seja fundamentada no amor. A obediência não é um ato que agimos para ser recompensados. Não. A obediência é um ato que agimos para revelar o nosso amor para com Deus. Só há uma forma de eu revelar que amo a Deus, amando-o de verdade. Porque quem ama não tem dificuldade de obedecer. Quem ama não coloca condições para obedecer. Está sempre disposto a obedecer. Agora, João, nesses versículos que nós fizemos a leitura, ele nos apresenta algumas recompensas que nós recebemos pelo fato de obedecer a Deus. Versículos de número 19 a 21, ele diz assim: e nisto sabemos que somos da verdade, e asseguraremos os nossos corações diante dele. Porque se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos então confiança para com Deus. A primeira verdade como recompensa que recebemos em obedecer a Deus está no fato de que a segurança e a confiança que teremos diante de Deus. O que é ter segurança e confiança? Estar seguro. Estar seguro. E estar confiante. O que é estar seguro? É um estado. Você está em estado de segurança. É como disse a ovelha do Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ela se sente ali segura. E olha que a geografia ou a topografia por onde ela está caminhando não é um terreno de segurança. É conhecido ali por vale da sombra da morte, como que dizendo, a morte pode se manifestar a qualquer momento. Porém, a ovelha está tão segura, tão confiante, que ela disse: ainda que eu ande por lá, pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque tu estás comigo. Então, segurança e confiança temos diante de Deus quando obedecemos a Ele, por termos sido confirmados no amor dEle. Como é esta confirmação? Deus faz esta confirmação ao teu e ao meu coração. Lembra que falamos aqui do capítulo 3, versículo 1? Vede com que grande amor nos tem concedido o Pai,
ao ponto de sermos chamados filhos de Deus? Então, esta confirmação nos dá uma confiança de que não importa o que venha a acontecer, Deus sempre nos receberá. Não importa o estado de ânimo em que encontramos, Deus não nos atende pelo estado de ânimo, Deus nos atende pelo seu amor. Quantas vezes você está desanimado? Desanimado da vida, desanimado do trabalho, desanimado de tudo, e não tem força alguma para se levantar, e você pensa: bom, eu estou tão desanimado, eu acho que Deus nem vai me ouvir. E não é por aí. Deus me ouve quando eu estou animado, Deus me ouve e me escuta quando eu estou desanimado. Não é o meu estado de ânimo que determina se Deus vai me receber ou não vai me receber. Muitas vezes o inimigo das nossas almas vai dizer: ih, hoje você está tão desanimado, você não cantou, você não louvou, você não adorou, você não fez nada. Nem adianta invocar o nome de Deus, que Ele não vai te ouvir. Você já imaginou se fosse por aí? Hoje você reclamou de manhã, reclamou de tarde, reclamou de noite. Você hoje não agradeceu por nada, então não adianta. Não é por aí, não é o seu estado de ânimo, e nem o que você fez ou deixou de fazer, que vai fazer com que Deus te receba, te aceita diante dEle. Ao contrário, todas as vezes que você clamar, você será atendido. Não por você, mas pelo amor dEle. Ele te ama. Ele não te atende, não te recebe, não te dá confiança e segurança por você, não, é porque Ele te ama. Então está nele, vem dele, por ele, com ele, aí você é sempre recebido diante dele, por termos o coração limpo. Agora aqui é outra questão. Quando eu estou consciente de que o meu coração está me condenando, não é assim que disse? O que é este coração que condena? É a consciência que nos culpa. E quando ela faz isso? Quando nós praticamos alguma coisa errada, praticamos pecado. Se existe no coração de Deus o desejo, é que você não peque nunca. Filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se porventura alguém pecar, advogados temos para com o Pai. Então o desejo ideal de Deus é que o homem nunca pecasse, que Adão não tivesse comido aquela fruta, que Eva não tivesse engasgado com o caroço daquela fruta, que não comesse de maneira nenhuma. Este era o ideal de Deus. Porém o homem saiu fora do ideal de Deus, porque desobedecer é sair do rumo, sair da estrada, pegar um atalho, e um atalho muito difícil de caminhar. Então o ideal de Deus é que não venhamos cometer pecado. Porém, como disse Salomão na sua oração, capítulo 7 de 1º livro de Reis, ele disse: não há homem que não peque. E na verdade não há homem que não peque, porque todos pecaram e distanciados estão da glória de Deus, Romanos 3:23. Então o pecado nos distancia de Deus, nos leva para longe. O pecado nos contamina. No Salmo 51, quando Davi se nota na sua situação pecaminosa, ele usa umas palavras que somente alguém que se sente sujo pede para acontecer aquilo. Ele diz: lava-me, limpa-me, purifica-me. Ele está se sentindo sujo. Só precisa ser lavado quem está sujo, só precisa ser purificado quem está sujo. Então ele se sente sujo pelo pecado cometido com Betseba e pelo pecado de ter colocado o marido dela na frente do batalhão e ser ferido e morto. Ele se sente sujo. Então o coração pode estar sujo. E quando é que o meu coração está sujo? Quando eu peco, quando eu cometo um pecado. A primeira ação do meu coração quando eu cometo um pecado é que ele vem me conscientizar daquele pecado. Ele fala a mim: você fez algo que não deveria ser feito. Uns dizem a voz da consciência, mas é a realidade. Todo crente sabe quando ele erra. Todo crente sabe que ele pecou.
Primeiro, que aquela paz que ele sente, aquela segurança de andar próximo de Deus, é eliminada. Lembra o que aconteceu com Adão? Quando ele peca, a primeira atitude que ele tem, juntamente com a sua companheira, é esconder de Deus, porque perdeu a confiança e perdeu a segurança, se sente indigno de se apresentar diante de Deus. É isso que o pecado faz comigo e com você quando pecamos. Nos sentimos indignos, o nosso coração começa a acusar, a dizer, um alarme é acionado, e aquela voz da consciência começa a dizer: pecou, 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 pecou. Aí João disse que por termos um coração pecaminoso, e ele disse: se o nosso coração nos condena, aqui se reveste de todo o favor do coração de Deus para nós. Ele disse: se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações. Entendeu? Se há uma condenação, se o seu coração te acusa de um erro, maior é Deus para te perdoar do que o teu coração para te acusar. O coração diz: pecou, pecou, pecou e pecou. E aí você vem para diante de Deus, ainda não tendo nenhuma segurança, não tendo nenhuma confiança. Para aqueles que já conhecem a Deus, se torna um quanto que mais fácil, mas também mais doloroso. Não é por ser mais fácil que a dor é removida. Para aqueles que não conhecem a Deus, se torna mais difícil e mais doloroso. Por que mais difícil? Por não conhecer a Deus. E por não conhecer a Deus, eles começam a pensar: será que Deus vai me atender? Será que Deus vai me receber? Será que da forma como eu estou me sentindo sujo, imundo, Deus vai realmente ser favorável para comigo? Então, por não conhecer a Deus, ele toma este caminho. E depois a dor está no fato da quebra do relacionamento, da quebra da comunhão. Levantou-se uma barreira, como disse Isaías 59, versículo 1: os vossos pecados fazem separação entre Deus e vocês, para que Ele não possa ouvi-los. Então quebra aquela comunhão. Ao quebrar aquela comunhão, a dor começa a nascer no coração. Agora, para aqueles que conhecem a Deus, por que eu digo ser mais fácil? Porque eles sabem aonde fica a lata de doce. Ele sabe o caminho do coração de Deus. Bom, Senhor, errei, pequei, mas também conheço o teu coração. Sei que tu és um coração amoroso e bondoso. Sei que o teu amor para comigo é maior do que o meu pecado. Vou só voltar para a fita para você pegar isso aqui. O amor de Deus para com você é maior do que o pecado que você cometeu. Nunca esqueça disso. É por isso que João disse: se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, maior é Deus do que o nosso pecado, maior é Deus do que a nossa sujeira, maior é Deus do que os nossos erros. Por quê? Porque o coração de Deus é cheio de amor e está disposto a perdoar. Está disposto a perdoar. Depois, temos que, por termos uma consciência sem censura. Você pode se aproximar de Deus todo sujo, cheio de pecado, todo pecaminoso, porque foi assim que eu e você nos aproximamos a primeira vez. Lembra? Ou você já veio lavado, santo, do alto da cabeça até a planta dos pés? A gente se aproximou de Deus do mesmo jeito que o filho pródigo estava voltando para a casa do pai, sujo, imundo, cheio de pecado. Estávamos na posição mais indigna. E quando nós chegamos, qual foi as palavras dirigidas a nós? Ah, não vou te receber porque você está muito sujo. Não vou te receber porque você está muito feio, estragado. Não. Assim como o pai abraçou o filho pródigo, que cheirava a chiqueiro, a porco, assim o pai nos abraçou também. Não houve uma palavra de censura,
Não houve o pai falando assim: ah, não, você está muito errado, muito sujo, não vou te receber. Vai tomar um banho, passa um sabão de banho de barrigada de porco, e depois você vem que eu te recebo. Não foi nada disto. Como foi a recepção? A Bíblia diz que houve alegria nos céus. O dia que nós viemos diante dele sujo, com carrapicho na cabeça, feio, fedido, ele recebeu a gente, ele abraçou a gente, ele não lançou nenhuma palavra de censura contra a gente. Ao contrário, ele disse: você chegou e agora eu vou colocar a tua vida em ordem. Não foi nós que tomamos o banho, foi ele que nos deu o banho. Foi ele que nos lavou com o sangue do Cordeiro. Não fora nós que fomos lá tomar um banho, não. Foi ele que derramou o sangue precioso do Cordeiro imaculado, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, e nos tornou limpo. Aleluia. Para te mostrar como foi isso, sem censura. Sem censura. Ah, não vou te receber. Ao contrário, nos recebeu. Então, a recompensa da obediência está no fato de que temos segurança e confiança diante de Deus. Quando falta esta obediência, estremecemos. Eu vou te dar um conselho nesta noite. Se minha mãe dizia que se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Mas ao pecar, ao cometer um pecado, nunca procure escondê-lo. Não esconda. Vá diante de Deus e conta a Ele. Mas não chega lá que nem aqueles crentes que quer pedir perdão no atacado, né? Senhor, perdoa todos os meus pecados. Calma, respira fundo. Quando você for contar o seu pecado para Deus, vai tintim por tintim. Conta para Deus e chama o pecado pelo nome que é. Não vai querer colocar um nome mais bonito. E quando estiver confessando: Senhor, me perdoa porque eu menti, mas o Senhor sabe, o meu irmão também lá na igreja é muito mentiroso. Esquece do irmão. É o seu pecado. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo para Deus. Eu não tenho que dar conta do seu pecado, eu tenho que dar conta do meu pecado. Você não tem que dar conta do pecado meu, mas é do seu. Lembra o que fez Adão? A mulher que tu me deste foi carregar nas costas dela um erro dele. Este é o grande problema nosso. Quando cometemos um pecado, vamos lá diante de Deus: Senhor, eu pequei. O Senhor falou que não era para roubar, mas eu vi lá em cima da mesa 2 notas de 200. E o Senhor sabe, Senhor, eu peguei aqueles 200. Peguei só uma de 200, deixei a outra lá. Me perdoa, Senhor. Aí o Senhor disse: está perdoado. Maravilha, Senhor. Aí eu volto lá pelas outras de 200 que ficou, né? Não. Aí qual é a minha responsabilidade? Devolver o que eu roubei e ainda pagar o quê? 4 vezes mais. Então, se eu roubei 200, vou devolver os 200 que eu roubei e mais 800. Então não é negócio viver roubando. Mas contar para Deus o que foi que eu fiz. Se o pecado que eu cometi envolve outra pessoa, eu preciso pedir perdão para aquela pessoa também. Perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos. Da mesma forma, se você veio trazer o seu sacrifício ao altar e lembra que tem um irmão alguma coisa contra você, deixe ali a sua oferta e vai consertar com o teu irmão. Conserta com ele e depois vem e oferece. Porque se você quer que a sua oferta seja recebida, ela precisa
está de acordo com aquilo que a Bíblia determinou. Consertar com meu irmão, e agora eu venho e digo: bom, Senhor, já consertei, agora. Então tá bem, vai ser recebida a sua oferta. Então, meu querido irmão, por termos essa consciência sem censura, quando nós pedimos perdão a Deus, Ele perdoa. Mas não é aquele perdão das mulheres, não tem? As mulheres perdoam, não é assim? Mas basta você errar de novo, que ela descarrega até aqueles que você pensa que já tinha prescrito, continua vigorando. Aquele que você cometeu lá em 1900 e bolinha, que era para levar ela para almoçar na casa da mãe dela, e você chegou tarde, não deu tempo, e ela disse: mas era o aniversário da minha mãe, e este pecado eu nunca mais te perdoo, eu levo comigo para o túmulo. Aí um dia lá você pede perdão: tá bom, eu te perdoo, mas basta você cometer outro pecado, aí vem o pecado da mamãe, o pecado do filho, o pecado do vestido, o pecado da sandália, o pecado do carro, o pecado que ela andou de a pé, e aí toda aquele montanha de pecado de 50 anos de casado, ela lembra todinho de novo. Você: mas não estava perdoado? Estava, mas pecou de novo. Todos os demais são transgressões. Com Deus é diferente. Você pecou, pediu perdão, Ele lança no mar do esquecimento. Grande problema dos crentes qual é? Que eles pecaram em 1900 e Noé na arca, e até hoje eles continuam pedindo perdão pelo mesmo pecado. Senhor, o Senhor se lembra, eu era jovem, imaturo, tinha só 34 anos, não tinha experiência da vida, Senhor, roubei aquela galinha, mas o Senhor sabe, Senhor, perdoa. Irmão, perdão é uma vez só, Deus já te perdoou. O grande problema é que você não acredita que Ele te perdoou. Ah, mas Ele não mandou eu fazer nada. Se de repente Ele mandasse eu carregar uma pedra na cabeça, ou então dar uns 4 pulinhos para o São Longuinho, ou alguma coisa dessa natureza, então quem sabe seria... Irmão, acaba com isso. Se Deus te perdoou, está perdoado, não fale mais no assunto. É o que Deus está dizendo a você e a mim: eu te perdoei, eu te perdoei. Mas será, pastor? Aquele pecado foi grande, foi um pecadão. Será que Ele me perdoou, meu irmão? E lançou no mar do esquecimento. O grande problema é que você sentou na beira do mar com uma vara, linha e anzol, e fica lá tentando pescar de novo o pecado, né? Vou pegar ele de volta. Esquece, você já foi perdoado. Que o Espírito de Deus liberte uma vida que se encontra nessa situação. Outro sim, outra recompensa: teremos resposta para as nossas orações. Quantas orações que você fez e que até agora não chegou a resposta? O que é que pode bloquear? Bloqueia a resposta da oração, não bloqueia a oração, porque todas as orações chegam a Deus, mas nem todas as orações recebem o tratamento para ser atendida. Qual é este bloqueio? O pecado. O pecado. Isaías 59 continua dizendo: quando desejamos o que Deus deseja, é praticamente 100% de resposta da nossa oração. Desejar aquilo que Deus deseja. Por isso é importante você conhecer a Bíblia, para aprender a conhecer o coração de Deus. Se você quer conhecer o coração de Deus, é através da palavra de Deus. Então, conhecendo o coração de Deus, a sua oração começará a harmonizar-se com o desejo de Deus. Aquilo que Deus deseja será imprimido no meu coração, e eu também vou desejar. E aí então, naquele momento, eu vou orar como Deus deseja. E se eu desconheço o desejo de Deus sobre aquele assunto de oração, o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar na Bíblia. Se eu não encontrar na Bíblia, eu vou procurar
aqueles irmãos maduros na fé. Estou falando maduros, não estou falando podres. Aqueles irmãos maduros na fé. E conversar com eles sobre o tema, para saber se ele, em algum momento da vida, teve algo semelhante àquilo que eu estou orando. Porque a Bíblia diz que nós devemos aprender uns com os outros. E aprendemos. Ah, mas se houve aquele irmão, orou igual, o problema é quase idêntico. Como é que foi, irmão? O senhor recebeu resposta? Recebi. Então vou continuar orando. Como é que o senhor falou? Como é que o senhor se dirigiu? Irmãos, ninguém é perfeito, nem em oração. Quantos temas de oração que eu tenho, que eu paro um pouquinho, procuro um pastor mais experiente do que eu, bem mais vivido do que eu, com mais intimidade de Deus do que eu, e sento com ele e digo: irmão, eu estou numa luta de oração sobre isso daqui. O que o senhor me diz? Aquela pessoa, sempre pessoa que ora são pessoas honestas e sinceras. Pessoas de oração, elas são honestas e sinceras, porque elas sabem o que mantém elas com a confiança diante de Deus é honestidade e sinceridade. Ela olha nos seus olhos e diz: olha, eu já orei por isso, e no alto do caminho senti que estava equivocado e mudei a oração. Ou então parei de orar por isto. Outro sim, o Espírito Santo. Ele pode colocar no seu coração sobre o que orar e tirar do seu coração o que não orar. Por isso que é bom se você travar uma amizade com o Espírito Santo. Mas eu não estou falando de amizade do Facebook, não. Aparecer lá só para postar uma oração. Espírito Santo, estou postando aqui uma oração para o Senhor. Não. Amizade de intimidade, de falar ao coração dele, de se aproximar da presença dele e perguntar com toda a confiança e segurança: estou orando sobre isto. O grande problema nosso é que nós perguntamos, mas não permanecemos em oração para receber a resposta. Só perguntamos, fazemos a pergunta, tá, depois a gente conversa e vamos embora. E não é assim. Não é assim. Desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo significa gastar tempo. Gastar não, vou usar outro termo que fica mais bonito. Investir tempo neste relacionamento. Investir o seu tempo. Você precisa ter um tempo a sós com o Espírito Santo. Você precisa, necessita. E eu me lembro que uma vez, falando ao pastor Alcebiades, que já está nos céus, uma hora dessa eu creio que a janta já foi servida, que está nos céus, eu dizendo para ele, ele disse: irmão Aparecido, ou você trava um relacionamento com o Espírito Santo, ou a sua vida espiritual vai ser algo risório. Eu disse: mas como assim? Ele disse: vai para lá e fica lá. Mas como assim, pastor? Não, você não tem o seu momento de oração? E eu tinha uma cartilha de oração, porque todo crente da Assembleia de Deus, bom crente da Assembleia de Deus, a oração dele começa assim: meu Deus e meu Pai, venho diante da tua presença para te louvar pela vida, mas o Senhor sabe que eu estou precisando. Antes dele terminar o louvor, ele já engatou a primeira nele: eu estou necessitado, um par de sapato, uma calça, uma camisa, uma gravata, um paletó. Senhor, eu preciso de um carro, uma bicicleta. Senhor, o Senhor sabe, a carne está cara, eu preciso comer carne, faz tanto tempo que eu não como carne. Senhor, aqui em casa estou cansado de comer ovo, é ovo todo dia que eu já estou com pena nas costas. Ah, Senhor, a minha situação é assim. Quando a gente termina, aí a gente não se esqueça também do meu pai. Olha, o meu pai com aquele joanete, a minha mãe, com aquelas varizes, Senhor, a minha irmã, o cabelo dela está caindo, e aquele negócio todo. Quando você, bom, Senhor, já tem que ir embora, porque a hora é de começar a trabalhar. Você fez do Espírito Santo nada mais do que um balcão de pedido. E é isso que ele quer? É isso que você chama de comunhão? Não, isso aí é pedilância. Nada mais do que isso. Oração de comunhão, você vai falar a Ele o que Ele é, o que Ele significa para você. É diferente. É diferente. Senhor, Tu és tudo para mim.
é o amor da minha vida. Não posso viver sem o Senhor. Não há razão para viver sem o Senhor. Não importa se a porta fechar, eu vou continuar te amando. Se a resposta chegar, eu vou continuar te amando. Se não chegar, eu vou continuar te amando. O seu relacionamento de oração com Deus não é baseado na resposta da oração, é baseado na comunhão, no amor, na vida, no relacionamento. É assim. Esse tipo de vida de oração é que a igreja, e eu como crente, e você também, precisamos desenvolver. Isso não acontece da noite para o dia. Não, é dia. Para esse pessoal que tem o joelho lisinho, eles não conhecem nem a porta, aonde está o trono de Deus. Porque você precisa estar lá. E o tempo que você está lá, começa a criar calo no joelho. Começa a criar marcas no lugar onde você está. Você só vai estar conseguindo começar a ter comunhão com Ele o dia que você fica sem falar com Ele e sente falta. Aí sim, você já está dentro do aspecto da comunhão. Mas se você passa um dia e nem sente falta, 2 dias, 3 dias, uma semana, fala com Deus quando passa aqui pelo culto, pobrezinho de você. Você ainda não conhece nem a porta da entrada da sala do trono dele. Mas se você sente falta dele, se você anda por essas ruas de Araçatuba falando com Ele, se você trabalhando de pedreiro está sentando tijolo e falando com Ele, colocando piso e falando com Ele, dirigindo o carro e falando com Ele, fazendo qualquer atividade e falando com Ele, significa que Ele tornou para você o ponto especial da tua vida. Aleluia. É neste nível que o Espírito Santo quer levar para a gente. E sabe, tem muitas vezes que você começa a entrar numa oração de comunhão com Ele, e você começa a sentir o peso do coração dele. Como assim, pastor? O peso do coração dele pesa quantos quilos? Eu não estou falando de peso quilogramas, eu estou falando peso de carga, aquela carga. Algumas Bíblias traz, nos livros dos profetas, principalmente os profetas menores, peso do profeta Naum por Nínive, peso do profeta Abacuque pela invasão dos babilônicos. Aquele peso, Deus pega o peso do coração dele e comparte com você, e você entra num estado de desespero. Por quê? É como disse Paulo, começa a ter desencontro às suas palavras na oração, porque você não sabe como ordenar esta oração. O peso é grande, você começa a chorar. Algumas pessoas, no lugar onde ela ajoelhou para orar, cria-se uma poça de água, e alguém diz: mas quem tomou banho aqui? Não foi banho, foi suor. Parece que uma guerra se instala, uma guerra terrível se instala, e você sente a vida espiritual sendo batalhada de uma forma como você jamais imaginou. E naquele momento que as suas palavras não têm coordenação, a sua oração parece não ter sentido, que o seu coração palpita, a sua alma dói, e você geme, o Espírito Santo pega aquele estado da tua alma e direciona como uma oração, em gemidos inexprimíveis, diante do trono de Deus, e a porta começa a abrir. Meus queridos irmãos, aí você vai entender o significado de o que é orar de uma forma que o coração de Deus deseja que você ore, pedidos que o coração de Deus deseja que você peça. A maior oração que um cristão pode fazer é esta: Senhor, eu quero conhecer o teu coração. O dia que você fizer esta oração, Deus está dizendo para você: está subindo de nível. Está subindo de nível. Porque Jeremias disse: se alguém quiser gloriar, glorie-se em conhecer-me. Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Conhecê-lo, nós não o conhecemos.
E como é que eu posso conhecer a Deus? Através da Bíblia, através do testemunho de um irmão, a experiência de alguém. Mas o maior conhecimento que você pode ter é aquela que o Espírito Santo coloca dentro de você, na oração. Quando o nosso desejo é agradar a Deus, a sua oração tem por finalidade agradar a Deus? Oramos para agradar a Deus, ou oramos para agradar-nos, ou oramos para agradar os demais? Qual é a finalidade da tua e da minha oração? É a glória de Deus? É agradar a Deus? É muito fácil você ver. Muitos crentes, quando não tinham veículos para vir ao culto, a oração dele: ah, Senhor, se o Senhor me desse um carro. Oh, meu Deus. Não precisava ser um carro novo, não. Um Fiat 148. Senhor, não tem problema que a pintura esteja estragada, e que o motor esteja fumando, e que a suspensão esteja batendo, parecendo um crente desviado. Não, não tem problema. Aí Deus te dá o carro, e Ele é tão bonzinho que não dá nem um Fiat 147. Ele te dá um 4 portas, ar-condicionado, ABS nas 4 rodas, direção elétrica. E aí você, em vez de usar o carro para a glória de Deus, você já não quer saber de usar o carro para a glória de Deus. O dia que não tiver gasolina, você não vem no carro. Hoje não tem gasolina, pastor. O dia que choveu, pastor, choveu, como é que eu vou colocar esse carro no barro? O dia que furar um pneu, furou o pneu, pastor. Aí Deus diz: puxa vida, fiz uma coisa ruim para esse camarada. Eu não devia ter dado um carro para ele. Porque quando ele não tinha carro, a bicicleta podia estar com o pneu furado, mas ele ia a pé. Podia estar chovendo raios e canivete, mas ele chegava no culto molhado, mas chegava. Podia estar com febre, mas ele estava lá. Depois que deu o carro para ele, estraguei o crente. É por isso que Deus não dá muita coisa para muita gente. Esse pessoal se estraga. A bênção se torna o quê? Não uma bênção, uma desbênção, né? Mas quando é para agradar a Deus, não importa. Não importa. Eu me lembro que logo assim que eu cheguei em Araçatuba, eu recebi um obreiro no gabinete, e eu disse: meu irmão, estou sabendo, me informaram lá na congregação que o senhor não está indo no culto. Ele olhou para mim bem nos olhos e disse: pastor, mas eu não tenho carro. Eu disse: mas quando você nasceu, você não nasceu com carro. Notou quantas desculpas que a gente encontra para poder tentar enganar a Deus? Mas não dá para enganar Ele. Então tudo aquilo que eu for pedir, seja para agradar a Deus. Nestes últimos 42 anos de crente, tudo que eu ganhei, tudo que eu recebi, sabe aonde eu vim estrear? Na casa de Deus. Terno novo, eu estava com terno, sapato novo, relógio novo, tudo novo. Eu sempre estava na casa. Quando não tinha, eu estava na casa de Deus também. Por quê? Porque eu aprendi que a minha vida só tem sentido se for para agradar a Deus. Se não for para agradar a Deus, não vale a pena viver, meu irmão. Não vale a pena viver. Quando pedimos com confiança, será que estamos crendo? Será que o pedido que apresentamos a Deus confiamos? Se existe um povo mais sem fé, é o povo dos dias atuais. Pensa num pessoal que não acredita. Eles acreditam mais em muitas outras coisas do que em Deus. É que nem aquele rapaz que no abismo caiu com o seu caminhão e ficou agarrado na beira do abismo numa moitinha de capim. Agarrado ali e começou a gritar: Jesus, me acode! Jesus, me acode! E como não havia som, aí ele mudou e clamou pelo santo da devoção dele. O santo da devoção dele era o São Francisco. E ele gritou: São Francisco, socorro!
São Francisco, me acorde. Aí veio aquela voz poderosa, com aquela mão grandiosa, e chegou. E ele lá na beira do barranco, né? Com aquela mão poderosa, e disse: meu filho, você está clamando por mim? Eu estou aqui para te ajudar. Ele disse: o senhor está sozinho? Quantas vezes nós estamos na mesma situação? O problema é muito grave. Deus, o senhor sozinho não dá conta. Limitamos a Deus, achamos que o poder dele não existe. Se oramos com confiança. A Bíblia disse: é importante que aqueles que se acercam a Deus confiem que ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Se você vai lá sem confiar no Deus que você vai orar, é melhor nem ir. Porque vai que ele manda o anjo, aquele anjo que faz o serviço, que passou a meia-noite na terra do Egito levando os primogênitos. Então, se você vai diante de Deus, vá confiando. Eu confio, Senhor, eu acredito. Aleluia. Quando a nossa fé está em Cristo, teremos resposta de oração. Ela tem que estar centralizada em Cristo, não é em outras coisas. E quando esta fé centralizada em Cristo, Jesus disse para os seus discípulos: até agora nada haveis pedido. Pedis e recebereis, para que o vosso gozo seja cumprido. Na verdade vos digo: se pedirdes alguma coisa em meu nome, crendo, recebereis. Aleluia. Creia nele. Ele disse: em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua, colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Creia neste nome. Creia em Deus. Creia em Cristo. E saiba de uma coisa, que a sua oração terá a recompensa da resposta. Por último, a presença de Deus em nossas vidas. Olha o versículo 24: e aquele que guarda os seus mandamentos habita nele, e ele nele, e nisto sabemos que ele está em nós, pelo Espírito que ele nos deu. João aqui foi fundo na questão. Ele fala sobre a presença de Deus, nós nele, ele em nós, e a presença dele sobre nós. A recompensa de obedecer está no fato de que a presença de Deus está em nossa vida. A nossa vida está em Deus, Deus está em nós e sobre nós. Quando isto acontece, o Emanuel é a primeira realidade da nossa vida. O Deus conosco. Deus conosco. Ah, pastor, mas será que Deus está comigo lá no serviço? Tá. Será que Ele está comigo tomando banho? Tá. Lavando roupa? Tá. Ele está com você. Jesus disse um fato em conteste, dizendo: e eis que estou convosco todos os dias. Isso não se discute. Você acha que Jesus vai contar uma mentira? Ah, não, eu quis agradar lá os discípulos, que estavam meio tristes, cabeça baixa, estava bem para baixo a turma. Eu cheguei para ele: não, fique tranquilo, eu estou convosco. Aí levantou o ânimo e beleza. Jesus não é político. O político sempre diz para você: volta amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Amanhã eu te recebo. Amanhã eu te respondo. Amanhã eu te dou. Amanhã eu te atendo. Jesus não é político. Se Ele disse que está com você, Ele está com você. Ah, mas eu não ando muito bem.
Ele está com você. Uma pergunta: Deus estava com o filho pródigo lá no chiqueiro, sim ou não? E agora, pastor? Estava ou não estava? Estava ou não estava? A Bíblia disse: e caindo em si. O que é cair em si? Se convencer. Quem é que convence? Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não me importa o lugar aonde está, Ele está. Deus estava com Jonas no porão, sim ou não? Claro que estava. Irmãos, Deus é Deus, é por isso que Ele é Deus. Nós aqui ficamos com essa birrinha aí: ah, se não fizer do jeito que eu quero, então não vou mais com você. Lembra quando era menino, que você era o dono da bola, mas era ruim de futebol que dava medo? Um perna de pau, mas ruim, mas você era o dono da bola, né? Ninguém queria escolher você, mas escolhia você, porque senão você pegava a bola e ia embora. No melhor do jogo, alguém te dava uma canelada, a primeira coisa dizia: eu vou contar para minha mãe. Já pegava a bola e ia embora. Acabava o jogo. Deus não age assim, meu irmão. Ele é dono de tudo. E quando eu erro, pastor, Ele está com você. Ou você acha que Ele está com você só quando você é bom? Vocês que têm filhos e eu que tenho filho, se o teu filho ou o meu filho cometer um desatino e for preso, por mais que me doa a alma lá dentro, mas eu tenho que ir lá na penitenciária, eu tenho que passar por aquela revista, eu tenho que olhar nos olhos do meu filho e dizer: eu estou aqui, você ainda continua sendo o meu filho. É assim com Deus. Ele não te deixa sozinho lá. E você diz: pai, mas hoje eu estou bem longe. Ele vai estar nada. Ninguém está tão longe da mão de Deus. Ninguém está tão longe da presença de Deus. Nós estamos nele. Paulo disse no seu discurso no Areópago, em Atenas: nele vivemos, nele existimos e nele somos. Nele. Estamos nele. A nossa vida está escondida em Cristo. Como assim? É como que Cristo abrisse o coração e você entra e fica lá, guardado, protegido. Aleluia. Outra recompensa: o Espírito Santo nos governa. Eu sei que tem uns crentes que dá trabalho, mas o Espírito Santo é paciente. Ele nos governa. O versículo de número 24 diz: e aquele que guarda os seus mandamentos habita nele, e ele nele, e nisto sabemos que está em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Como é que eu posso saber que Deus está em mim, que eu estou em Deus e que Deus está sobre mim? João dá a chave, olha o código dele. Porque Ele nos deu o Espírito que está em nós, que habita em nós. Se você tem o Espírito Santo, é a marca de que você é dele, que está nele, que Ele está em você e que Ele está por você. Mas como ter o Espírito Santo, pastor? Eu não sou batizado no Espírito Santo. Não é sobre isso que eu estou falando. O que é ter o Espírito Santo habitando em mim, pastor? Quando eu recebi Jesus como Salvador, Ele veio morar na minha vida. Não é batismo no Espírito Santo, é ser templo do Espírito Santo. Ele habita aí dentro de você. E a razão disso é que você não faz tanto desatino. Não tem aqueles casais que brigam? Aqui os casais daqui não brigam na segunda-feira, só de terça a domingo. Mas os casais brigam, e o marido nervoso: agora eu vou embora, e joga a mala, sabe aquela mala que
Só de olhar para aquela mala, o santo já grita e diz: misericórdia. Joga aquela mala em cima da cama e começa a puxar a roupa lá de dentro do guarda-roupa do armário e vai jogando lá dentro e fecha a mala. Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Vai até a porta da sala, diz: eu só não vou porque eu ainda não recebi o pagamento. E vem e coloca tudo de volta. Eu sei, você está dando risada porque já viveu isso. Ou então eu vou embora de casa, vou para a casa da minha mãe, junta todas as coisas dentro de um balaiozinho e lá vai indo. E quando chega na porta ele diz: só não vou porque eu ainda não fiz o almoço, mas depois do almoço eu vou. Deus não age assim. O Espírito do Senhor está em nós e nós estamos nele. Ele está sobre nós, ele está dentro de você. E quando você erra, ele junta a mala e vai. Não, ele fica lá. Ele é mais fiel para os casados, é mais fiel do que a sua esposa. Ele é mais fiel do que o seu esposo. Ele é mais fiel do que namorado. Não é fiel, ele é mais fiel. Ele é fiel, não pode negar-se a si mesmo. Pastor, eu sou fiel ao meu marido. Tem umas mulheres que passam o sujeito comprando umas panelas na porta e ela compra, o marido chega: então, passou um rapaz aí hoje oferecendo umas panelas bonitas, até pensei em comprar, mas depois lembrei, né, tem a mensalidade da escola do Zezinho, tem que pagar aquele cheque de 45 dias no Rondon. Você não comprou? Não, não comprei. Não comprou? Não. Sabe, a preferência são as coisas da casa. Tá bom. Mas se você quiser, se ele passar amanhã, quando chega no outro dia de tarde, o marido chega do serviço, ela diz: então, que eu estava te dizendo, não é que o rapaz das panelas passou hoje de novo? Mas me mostrou umas panelas tão bonitas, e ele perguntou: e você comprou? Comprei, tinha falado com você. Isso é fidelidade? Se você se identificou, é pura Jesuscidência. Quantas vezes não fizemos isso? Quantas vezes dizemos para a esposa que o contra-cheque veio? Veio uma mixaria aí, não vou nem te dizer para você não entrar em tribulação. Mas quanto foi? Não vou te dizer, uma mixaria. Quanto foi essa mixaria? R$1.800. R$1.800? Cadê o papel do contra-cheque? Não, até rasguei. Você rasgou nada, está lá dentro do bolso. E depois você esqueceu, ela foi lavar aquela calça do serviço. E mulher é uma benção, né? As mulheres de 1900 enfia as mãos no bolso, um no outro. Mas aqui está o papel do contra. E o miserável disse que era 1.800. É 5.800. Ele vai ver quando ele chegar. E lá vem o sujeito para chegar. O arroz naquele dia já é tipo do arroz: unidos venceremos. O ovo é torrado, né? Você não sabe se é um ovo ou se é uma torrada. É a janta hoje. Você falou que tinha recebido só 1.800. Não, mas eu te disse. Não, você não me disse. Eu só esqueci de acrescentar 4.000, mas foi 1.800 que eu te disse. Fidelidade. Nós somos infiéis, mas Deus permanece fiel. E não é pelas nossas infidelidades que Ele vai bater asa e ir embora. Ao contrário, Ele vai permanecer ali. E olha, irmãos, que a gente dá trabalho. Se fosse para esse pessoal que já deixou de esposa ou de esposo, foi porque um dos dois não suportou o outro. E se Deus fosse assim, se Deus fosse dessa maneira: não, você está ruim demais, vou divorciar. Deus não é assim. Ele permanece. O seu Espírito Santo permanece em nós. Lá o filho pródigo estava no chiqueiro,
quando o convencimento do Espírito Santo falou ao coração dele: teu pai na casa dele tem pão com uma abundância, você aqui, vivendo aqui. Ele disse: mas não é verdade, rapaz, e eu aqui? Assim faz Deus, assim é Deus, e Ele está conosco, em nós e por nós.